Olá, você está no canal O Jugo do Rabino. Seja muito bem-vindo, eu sou Idélica Andresa e eu já convido você a se inscrever no canal. E hoje nós vamos falar sobre coisa boa, gente. Coisa boa é o quê? É a palavra de Deus. Então vamos lá? Pra gente começar a palavra de hoje, antes eu quero contar pra vocês algo que chamou minha atenção, que eu vi esses dias lá no Instagram, tá bom? Uma moça, que eu acompanho lá nas redes sociais, que era mais ou menos assim. Ela contou que a sua filha ganhou uma corda e pediu para que ela ensinasse ela a pular a corda. E foi aí que aquela mãe parou e pensou: meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Ela acabou se vendo num baita dilema. Isso porque aquela mãezinha é paraplégica, ela não tem os movimentos das pernas. E foi aí que aquela mãe se posicionou. Ela virou a cadeira de rodas de frente para sua filha e começou a ensiná-la a pular corda. Ela falou assim: joga a corda pela sua cabeça, agora pula. E a criança foi seguindo as instruções da mãe, da cadeira de roda mesmo, E ela foi obedecendo os comandos e creio que ela aprendeu a pular corda perfeitamente. Sabe o que é que me chamou a atenção quando eu ouvi essa história? É que aquela criança não enxergou a mãe através das limitações. Muito pelo contrário, ela enxergou a sua mãe muito além das limitações. Em momento nenhum passou pela cabeça daquela criança que a mãe não poderia ensiná-la a pular corda porque ela não andava. Ao contrário disso, aquela menina ela sabia que a mãe ela tinha potencial, capacidade para ensinar ela a pular corda. E foi isso que aconteceu. E eu achei isso tão interessante que eu parei para pensar: é exatamente assim que o Senhor me enxerga. Ele te enxerga assim, ele não vê as suas limitações, ele vê além. Veja o que a palavra de Deus diz. Porque eu bem sei os pensamentos que eu penso sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. Deus não cria expectativas ao seu respeito olhando para os seus defeitos, para as suas limitações, para as suas fraquezas. Deus te olha através dos próprios planos que Ele já tem pré-estabelecidos para você viver. É como se Deus tivesse uma lente que possibilitasse Ele enxergar você não pelo que você é, mas pelo que você se tornará através de Cristo Jesus. Nem mesmo as ocasiões abalam a forma como Deus enxerga você. Vamos lembrar o que diz a palavra de Deus? Em um cenário de morte, de cativeiro, que os anciões e os líderes de Jerusalém viviam, o profeta Jeremias envia uma mensagem de Deus para aqueles exilados, dizendo que, embora o cenário fosse de morte, Deus já tinha determinado um plano para eles. A ordem era que eles vivessem e prosperassem, vivessem com total normalidade, mesmo estando sob o domínio de um inimigo. Isso aconteceu com aquele povo porque o povo de Israel se desviou dos caminhos de Deus. Foi o que resultou na escravidão do povo e na deportação deles para a Babilônia, onde ali eles foram subjugados por um período de 70 anos. Porque até nos mandou dizer em Babilônia: ainda o cativeiro há muito de durar. Edificai casas e habitai nelas, e plantai pomares, e comei o seu fruto. Jeremias 29:28. Tudo isso porque o Senhor já tinha preparado o dia que aquele povo seria liberto do jugo da Babilônia. A orientação de Deus em meio a um cenário de sofrimento, de cativeiro era: vivam, sejam prósperos, plantem, casem, formem famílias. Deus enxergou tudo muito além. Ele não enxergou um cenário de morte, de abandono, de desespero, de lamento. Deus viu à frente, Deus olhou para o fim daqueles 70 anos de escravidão. Deus não olhou para os 70 anos de exílio que aquele povo passaria. Deus viu a restituição que aconteceria lá na frente, anos depois. E o dia da libertação chegou. Uma geração escravizada foi liberta pelo Senhor. Isso foi motivo de muita alegria, de muito louvor. O Salmo 126 é um cântico de gratidão, um salmo de reconhecimento por tudo que o Senhor fez pelo aquele povo. Olha como o nosso Deus é, uma capacidade incrível de ver lá na frente. Olha, se o Senhor falar para você ficar calmo, ficar tranquilo, fica tranquilo mesmo, porque o Senhor já viu a sua vitória lá na frente. Vamos lembrar o Salmo?
Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua se encheu de alegria. Até as outras nações diziam: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Salmo 126, 2. Aquele povo foi liberto do cativeiro literalmente. Mas e quando o que nos aprisiona, quando o nosso cativeiro é outro? É o pecado, que não deixa com que a gente avance. Ou uma limitação por falta de habilidade, que faz com que a gente fique parado no mesmo lugar e não consiga trabalhar para Deus, nem se desenvolver na nossa fé. Olha, lembra que um dia Deus chamou Moisés. Como nós admiramos o legado e a liderança de Moisés. Moisés é conhecido pela sua coragem inabalável, pela sua fé. Moisés foi um líder admirado, que guiou o povo hebreu através de momentos desafiadores e milagrosos. Mas eu quero te propor uma profunda reflexão. Moisés já nasceu líder ou ele se tornou um líder? Moisés cresceu como príncipe no Egito, mas ele era hebreu. A vida de Moisés, ela começou de uma forma muito turbulenta, vamos lembrar? Quando ele nasceu, o rei do Egito, o faraó, tinha dado um decreto que todos os meninos hebreus, fossem mortos. Porém, a mãe de Moisés conseguiu escondê-lo e colocou ele no cestinho lá no rio Nilo, onde a filha de Faraó o encontrou e criou ele como seu próprio filho. Ele era apenas um hebreu, mas se tornou um grande líder. Quando Moisés teve um encontro com Deus lá no deserto, onde a sarça queimava, onde a sarça pegava fogo, mas não se queimava, ele até deu desculpas para Deus. Vamos lembrar algumas desculpas? Ele deu desculpas para que Deus enviasse outro no lugar dele. Mas antes, eu quero te perguntar, quem é você? Da onde você está me ouvindo? Coloca aqui nos comentários. Você é apenas uma jovem, um jovem, uma adolescente? Você é apenas uma mulher, um homem? Você é uma pessoa de mistério? Quem é você? Não importa quem você é, Deus já te viu à frente, viu você forjado com sabedoria, com conhecimento. Deus viu quem você se tornará através de Cristo Jesus. Agora vamos lembrar as desculpas que Moisés deu para que Deus não enviasse ele. Ele disse que não era ninguém, que ele não tinha autoridade para falar com o faraó para libertar os israelitas. E Deus respondeu dizendo que a autoridade vinha dele. Ele diz também que não sabia o nome de Deus e que ele precisava de um nome, pois os israelitas não iriam acreditar, E ele diz, Deus manda dizer para ele dizer ao povo que ele era o Eu Sou, ele deu um nome, Ele diz também que não tinha provas, que ele poderia ter inventado, que teve um encontro com Deus, e como é que o povo iria acreditar? E Deus deu alguns sinais miraculosos para que Moisés pudesse fazer como prova. Ele diz também que não falava bem, que ele não era eloquente, que um líder precisava ser eloquente para convencer. E Deus lembrou a ele que quem deu a boca ao homem foi Deus, e que Moisés iria falar através da autoridade de Deus. Por fim, as desculpas se acabam e Moisés fala que não quer ir enviar outro no lugar dele, que ele não estava preparado para o trabalho. E Deus fica zangado com ele, mas ele fala para que ele confiasse e que Arão seria o seu porta-voz. Então Moisés, por fim, decide obedecer. E você? Qual é a desculpa que você tem dado para Deus? Onde está a sua limitação que você tem apresentado para Deus e está dizendo assim, Senhor, eu não posso fazer isso, eu não posso começar isso. Por causa disso, por causa daquilo, está fazendo que nem Moisés? Então podemos dizer que toda a trajetória, desde a libertação do Egito até a tão esperada chegada à Terra Prometida, foram totalmente direcionadas pelo Senhor. Exceto quando Moisés desobedece, é claro, porque Deus ele nunca erra. Os 10 mandamentos foram escritos pelo Senhor. Moisés passava ali tempo no monte, na presença do Senhor, aprendendo, recebendo a orientação. Então, portanto, é Deus que capacita os seus escolhidos. Até mesmo se você se considerar altamente capaz, autossuficiente, saiba que é o Senhor que te capacita, não é você não. Deixa eu te lembrar do exemplo de Paulo. Paulo ele era um homem totalmente capaz, estudado, inteligente, mas mesmo assim Deus tinha os seus meios de tratar com Paulo para que ele não se vangloriasse. Então, assim, seja você fraco, habilidoso, desprovido de inteligência ou muito inteligente, saiba que é o Senhor que te capacita. Deus te capacita até para vencer o pecado. A libertação ela é um processo e Deus ele socorre todos aqueles que clamam pelo seu favor. Eu sei que é difícil confiar em Deus quando tudo que enxergamos em nós são os nossos defeitos.
Mas Deus usa pessoas imperfeitas com as suas limitações para salvar vidas. Deixe de olhar para a sua incapacidade. Deus não te enxerga como um fracassado, pois é Ele quem te capacita. Veja o que diz 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22. É Deus quem nos capacita e a vocês a permanecermos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos identificou como sua propriedade ao colocar em nosso coração o selo do Espírito, a garantia de tudo que Ele nos prometeu. Meu irmão, minha irmã, é o Senhor que nos capacita. Se temos habilidade, é o Senhor que nos capacita, que nos dá autoridade. Se não temos habilidade, é o Senhor que constrói elas em nós. Deus, Ele vê à frente. Deus vê você liderando, vê você sendo abençoado, abençoada. Deus viu coisas que nós não conseguimos ver. Ele tem essa capacidade de, assim como aquela criança que enxergou a mãe além das limitações, Ele também nos enxerga além das nossas limitações. É o Senhor que cuida de nós, é o Senhor que faz, é o Senhor que vai à frente. Toda a honra e toda a glória seja dada a esse Deus. Se você foi edificado por essa palavra, não se esquece de compartilhar, comentar e se inscrever aqui no canal. Um bom tema para o próximo vídeo, eu acho que é libertação. Quem sabe? Se você quer esse tema, coloca aqui nos comentários. Tchau, até o próximo!